Olá, muito boa tarde, professor Júlio. Oferecemos as pílulas jurídicas com o tema direito probatório e a questão aqui dos documentos eletrônicos e a prova digital. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, consulte, envie e-mail para o professor. Mas é um prazer enorme de tratar de um assunto tão presente, atual, oferecido aqui pela Cruzeiro do Sul. A palestra, se você quiser esse material, embaixo tem um link disponível que você pode baixar esse conteúdo. Muito bem. Se você está assistindo esse material, saiba que você faz parte aqui, passará pelo critério de avaliação do ENAD. Então, muito respeito, consideração, concentração, esteja preparado para fazer essa prova do Ministério da Educação, uma prova que é bastante difícil, mas com muita calma, paciência, raciocínio lógico, que o direito é lógico, você tenho certeza que você sairá bem. Certamente, você saindo bem, todo mundo envolvido, professores, instituição, e o seu futuro profissional, falar, eu me formei numa instituição gabaritada, ratificada pelo Ministério da Educação. Olha só que maravilha. Ok, para de enrolar, professor, vamos ao conteúdo da aula. A aula agora vai falar sobre direito probatório e a questão da prova digital. É evidente que quando você usa o termo direito probatório, você tem que introduzir a primeira parte do direito, o direito de teoria geral de provas, depois entrar em provas em espécies, esmiuçar um pouco mais sobre a questão da prova digital. Tentarei aqui esboçar um pouco da prática, trazer exemplos de jurisprudência, principalmente decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, como que ele encara a questão da prova digital, documento eletrônico, como isso é aceito dentro do processo. Recentemente comprei um livro, então fica aqui a sugestão, Provas no Direito Digital, Renan Tamay. Eu, crente que o livro trataria tão somente da prova digital, mas a metade do livro, um pouco mais da metade, fala da teoria geral. E é exatamente isso que faremos agora neste metade do nosso tempo aqui. Tratar um pouquinho aqui dessa questão da teoria geral, por quê? A partir do momento que você tem essa ideia de quando, como, são os Hs da vida, né? Quem, quando, como, onde, e ali então você começa a usar do raciocínio lógico. Você fala, prova digital tá fácil, já sei usar. Não é nada mais de novidade para mim, professor. Eu tenho aqui a prova, eu tenho um momento oportuno, tenho como caminho para apresentar, e é exatamente isso que faremos, então, nessa parte inicial. Saiba que o processo é movido por fases. Se você já está na reta final do curso, você consegue compreender, falar, professor, tem fase de postular, dentro da fase postulatória tem o momento oportuno de requerer, de produzir, de participar, até de momento, se você não tiver de acordo com a decisão do juiz, você poderá recorrer. Tem fases. E certamente as fases de produção de provas, Marcos, nós temos a fase postulatória, petição inicial do autor, e a fase postulatória pelo réu na contestação. Depois, um pouquinho mais adiante, o despacho do saneador. Naquele momento que o juiz ele vai limpar as arestas, vai limpar ali o processo, vai identificar quais os pontos controversos da causa, o que o autor fala que é divergente do réu, estabelecer o ônus falando, olha, quem tem que provar o quê? Autor, você tem esse tipo de prova, réu, você também faz aquele tipo de prova. E a partir daí, a produção de prova caminhando aí para a reta final da participação do juiz no primeiro grau, que é a sentença. Eis que, dentro de um processo, nós podemos encontrar os pontos controversos com relação à matéria de direito e à matéria de fato. Se a questão é dúvida na lei, deixa que o juiz ele aplique a lei. Problema com relação à lei, o juiz ele estudou, ele sabe aplicar a lei. Agora, se o problema é com relação a fatos, é claro que o juiz de ofício ele pode produzir, porque através da decisão dele fundamentada que ele dará o resultado para a causa, mas a parte de ofício é que tem que anexar,
tem que requerer e tem que produzir e apresentar para o juiz. Quando falamos de prova, não tem como esquecer essa questão processual constitucional, previsão constitucional, que são vários princípios constitucionais. Perceba, turma, que quando estamos dentro do questões de ENAD, o ENAD não é decore isso, aquilo. As questões não vêm com essa pegada. Questões do ENAD vêm com a questão filosófica. Você vai ter que dissertar, associar, atrelar uma coisa na outra para saber o seu poder de raciocínio lógico e jurídico. E certamente passa pelos princípios constitucionais. E é um princípio da cláusula pétrea, famigerado artigo 5º da Constituição Federal, N princípios, mas eu destacaria aqui que é direito ao contraditório, a parte tem o direito de apresentar e ter o direito de defesa nas questões não só administrativas, mas no foco questão processual, e a ampla defesa, Também não é obrigada a produzir prova contra si, e sem contar que não são admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Mas se você parar para pensar, o artigo 5º, a própria Constituição Federal, traz muito mais do que isso, traz muito mais. Se você estiver pensando no devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição, seja na ameaça, no seu pedido concreto, na sua pretensão, direito à publicidade, motivação, por que o juiz aceitou essa prova, por que ele não aceitou, as decisões do Poder Judiciário, elas devem ser motivadas. O juiz precisa fundamentar e motivar, olha, aceita essa prova, não aceita, e por isso, por aquilo. Trata da questão da prova ilícita, uma teoria também caminha junto, muito legal para ser trabalhada, né? Teoria do fruto da árvore envenenada, coisa tema bonito, você conseguir anular várias provas, porque aquela origem foi contaminada e a partir daí desmorona, né? Castelo de Areia, quando um famoso caso que nós tivemos aí no Poder Judiciário, que invalidou as provas e quem estava agregada, quem estava dando suporte às outras demais provas, caiu tudo por terra. A interceptação telefônica também, aqui no quadro, quando, como e onde é possível. Então, tem que ter previsão legal para que não seja invalidada. A liberdade probatória, as partes têm o direito de requerer, produzir as partes. E atrelado aqui a questão do poder de persuasão racional do juiz, ou seja, o juiz ele tem liberdade desde que fundamentar. O juiz tem que fundamentar todas as decisões. Então, nesse primeiro momento aqui, olhamos para a Constituição Federal, identificamos diversos braços no tocante à prova. Agora, correndo para o CPC, olhando para o Código de Processo Civil, aí temos alguns artigos que eu não dá tempo de comentar de todos, evidente, mas artigos base, olhando para o processo. O processo é movido por pontos controversos, saiba que se não tiver ponto controverso, se não tem discussão, não há conflito na palavra do autor e da palavra do réu, é o artigo 355, o juiz já pode julgar a causa de forma antecipada, mas a partir do momento que há o conflito, uma divergência na palavra do autor e do réu, então entra em cena aqui a produção, requerimento e produção de provas, e o artigo 369 vai dizer que as partes têm o direito de empregar, de promover, não um ou dois, mas todos os meios de provas legais, moralmente legítimos, que não sejam ilícitos, sejam os tipificados no Código, que assim reconhece, como as provas documentais, testemunhais, periciais, inspeção judicial, mas também, mesmo que não tenha previsão dentro do CPC, não tenha tipificado, mas se for considerada aqui uma prova válida, você pode apresentar, a exemplo de uma reportagem de jornal e tantas outras que hoje traremos aqui adiante para mostrar para vocês como que funciona. Então, a ideia inicial é, as partes podem empregar todos os meios. É moralmente legítimo, aceito? Não é uma prova ilícita? Então, vamos ajudar o convencimento do juiz, porque lá na frente terá que dar uma decisão e quanto mais fácil você tornar a vida do juiz, certamente a sua pretensão do seu cliente será atingida. Pouco importa se foi você ou a parte que requeriu a prova, mas
O juiz, se ele tiver dúvida, ele de ofício, ele poderá, sim, solicitar a prova. Ah, eu quero uma prova judicial, pericial, ok. Você que pediu, paga. Agora, se partiu do juiz a ideia da produção de provas, então cada um fica com metade, 50% do custo inicial, e ao final o sucumbente cobra da parte contrária o prejuízo. Então, produzir provas é um direito sagrado. Ah, professor, mas a parte é pobre, não tem condições. Aí é outro contexto. Então, a prova será produzida e o custo inicialmente ficará a cargo do Estado e depois o Estado trata de reembolsar o Estado, se assim você deixar de perder o status de pobreza. Mas, a partir do momento que você solicitou, mas o juiz percebeu que aquela prova é inútil, impertinente, não vai esclarecer fato novo, então é evidente que, de forma bastante clara, ele vai ter que, em decisão fundamentada, vai ter que indeferir aquela produção de provas. O que não está nos autos não está no mundo, então é um princípio que você tem que ficar atento, prova tem que ser feita para constar em autos. Ah, eu pedi prova testemunhal, pedi para fazer uma pergunta para testemunha, o juiz não aceitou. Então, pela ordem de excelência, faça constar nos autos o indeferimento, para que amanhã ou mais tarde, lá na frente, você poderá recorrer dessa decisão e tornar nulo, eventualmente, um processo. Então, saiba que é na primeira instância, é depois, na questão ali do despacho saneador, antes sentença, que você tem o direito de produzir a prova, uma vez solicitada e indeferida, você tem o direito de ir para o tribunal depois, lá na frente, pós sentença, uma apelação, o tribunal anula tudo isso aí, porque o juiz lá atrás, na fase de produção de provas, ele não deixou eu produzir a prova. Artigo 373 é feijão com arroz, na hora de você entrar com o inicial, na hora de você contestar aqui apresentar sua contestação grave, guarda no coração, artigo 373, de quem é a responsabilidade de provar o que dentro do processo, não é só do autor. O artigo 373 é muito claro, o autor tem obrigação de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Ah, teve dano moral? Então prova que teve dano moral. Tem relação jurídica ou contratual? Prova. Então, o ônus da prova, no primeiro momento, pertence ao autor. Agora, você, réu, na hora de fazer a contestação, qual que é a tua obrigação? Então, ali o código, no inciso 2º, 373, responde. Ah, fato impeditivo, modificativo, extintivo. Isso aqui é atribuição do réu. O réu tem que apresentar recibo, tem que apresentar, falar que já foi prescrito. Não, na verdade, teve um acordo, um aditamento contratual que modificou a data do vencimento e assim por diante. Força maior, enfim, isso aí pertence ao réu, atribuição do réu. O próprio artigo 375, na sequência, ele vai trazer possibilidade de inversão do ônus da prova, vamos falar de uma forma muito mais simples, vai bagunçar a obrigação do autor do réu, vai inverter, e aí o que era do autor passa do réu passa a ser do autor, e ali, então, tem fundamentos próprios para que isso seja aplicado. Então, nós temos a questão legal, Código de Defesa do Consumidor, tem lá a previsão da inversão do ônus da prova, o autor pode solicitar ao consumidor vulnerável e hipossuficiente, com as alegações verossímeis, o consumidor pede para que o fornecedor prove tal coisa. Perceba que está na lei. E ali, a partir de então, o juiz ele estabelece para que o fornecedor faça a prova ao contrário. Tem a questão contratual. Por contrato, você pode estabelecer uma relação civil, tanto no meio do processo quanto pré-processo, enquanto na origem do contrato, pode ter uma cláusula prevendo de quem é o ônus da prova, e a própria questão judicial, o juiz entender que aquela produção daquela prova é uma prova diabólica, excessiva com uma das partes, então ele pode inverter, desde que fundamentado em casos específicos, que a parte contrária faça aquela produção que não contrariando o artigo 373. Gravo no coração, artigo para quem for advogar, para quem for trabalhar com o ramo jurídico, a distribuição do ônus da prova. 373, de uma forma muito clara, traz a responsabilidade para o autor e para o réu, e depois, de uma forma dinâmica, as exceções. Artigo 376, muito bonitinho esse artigo, porque agora há pouco eu falei que o juiz conhece de lei, o juiz não precisa pedir opinião para ninguém, mas o 376 traz exceção, na qual o juiz está falando, fala para o advogado do autor e do réu, você está alegando aqui direito municipal, estadual, direito alienígena ou costumes? Então traga para mim a fonte.
e ali inverte, então, a exceção daquela regra matéria de direito e matéria de fato. Já que matéria de direito pertence ao juiz, o 376 é uma exceção. O 376, nos casos CPC, Código Civil, a Lei de Alimentos, aí é lei federal, o juiz precisa conhecer dessas leis. Agora, de lei municipal, estadual, estrangeiro e os costumes, aqui o juiz pode pedir para que a parte apresente o fundamento contrariando aí a regra geral. Dever de colaboração. Resumo, todo mundo tem que colaborar com a justiça, não é o autor, não é o réu só testemunhas, mas todos têm o dever de colaborar. Tá? Assim que foi solicitado, se eventualmente tiver algum impedimento, olha, excelência, fui advogado da parte, o Estatuto da Advocacia proíbe que eu fale alguma coisa aqui em nome do meu cliente. Ok, você tem que responder para o juiz, enquanto advogado, que você não pode falar, dado o sigilo ali do ofício, mas ninguém pode se eximir de colaborar. Uma vez com motivo justificado, a própria Constituição prevê, o Código também prevê, você tem que ir lá e estabelecer, mostrar para o juiz a questão do impedimento. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Agora, cuidado, isso aqui no penal é bem mais tranquilo, porque ali a questão probatória é uma outra realidade. No direito civil, nós temos normas bastante típicas. Então, a parte que eventualmente tinha um ônus de produzir, artigo 373, não produziu, o juiz vai falar, olha, a ação vai ser procedente e improcedente porque o ônus era seu e você não cumpriu, portanto, vou julgar dessa forma. Olha, curiosidade, vai no banco de sentença, abra uma, duas sentenças, coloca lá artigo 373 do banco de sentenças, veja o peso processual que influencia uma decisão judicial em sentença. Olha, a tua obrigação era essa, se você não fez, então eu vou julgar contrário aqui a sua pretensão. Artigo 381, que artigo fofo esse artigo, caiu no exame do OAB recentemente, produção antecipada de provas. Olha isso, turma. Direito processual nasce, é um instrumento para o direito material. Lá na frente vai ser impossível esperar o momento oportuno de produzir a prova. Então, nesses casos, que é muito difícil, impossível aqui, produza só uma petição inicial, só produzir a prova. Eu só quero produzir, a pretensão é essa, não tem outra pretensão, é produzir a prova, porque lá na frente, depois, se eu entrar com a ação, a prova já está produzida. Então, a testemunha que está no leito de morte, tem ali em dias de vida, não daria tempo natural para poder entrar com uma ação e fazer a produção de provas. Então, você consegue ali uma petição inicial só para produzir a prova e ponto final. Quer entrar com uma ação, depois você promove uma ação só com outros novos fatos, novos fundamentos. E também é possível essa antecipação de provas até para viabilizar um acordo, evitar uma ação futura. Então, você tem lá um vazamento em um determinado condomínio, você não sabe de qual andar que vem o vazamento, então você pede uma produção de provas, e a partir do momento que estabeleceu a prova, estabeleceu de quem é o culpado no vazamento, certamente, se eu fosse o culpado aqui, o morador do condomínio, eu trataria de resolver aqui o vazamento para evitar uma ação futura indenizatória. Então, 381, um artigo bastante bacana para você pensar em termos de processo como instrumento, ferramenta para atingir o direito material. Aí vamos entrar agora onde? Nas questões do direito processual, provas típicas. Aí começamos a falar um monte de provas típicas. A primeira prova do código, ata notarial. Ata notarial, o que que é? Documento, uma escritura com fé pública, vai no tabelião, não é oficial maior, aqui não é cartório de imóveis, aqui é uma escritura, aqui é cartório de notas, vai até o tabelião, fala, olha, lavra aí um documento com fé pública, e o tabelião viu, presenciou, ele coloca no papel. Então, uma mensagem de WhatsApp, seja um vídeo, uma postagem nas redes sociais, atesta, põe no papel, e a partir dali você tem um documento com fé pública. Nós temos o depoimento pessoal, de uma forma muito sucinta, que não dá para abordar de forma, não é esse o objetivo, turma, mas só para pincelar aqui os tipos
as provas tipificadas no CPC, depoimento, a parte contrária, através daquela audiência de produção de prova, da audiência de instrução e julgamento, a parte contrária pede a sua presença, nunca o depoimento pessoal do seu cliente, sempre da parte contrária, então a parte tem o direito de indagar, de fazer de perguntar, fazer as perguntas para que a parte seja interrogada. E a partir do momento que foi dito alguma coisa, gera confissão, não foi intimado para comparecer na audiência de instrução de julgamento, não compareceu, não é multa processual, porque isso faz parte da audiência de conciliação, não compareceu na audiência de instrução de julgamento, a pena a consequência é confissão, não é revelia. A revelia está lá atrás, quando há um momento de defesa, ausência de contestação ou contestação irregular. Deixa a revelia para lá. O processo caminhou. Teve a réplica, teve discursionador, produção de provas, aí depois o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento. A parte não comparece, o depoimento é personalíssimo, é pessoal. Não compareceu, seja um preposto, seja a própria parte, o preposto representante da pessoa jurídica, não compareceu, gera confissão. Da mesma forma que for também, não responder perguntas evasivas, também é confissão. Confissão é irrevogável, só que, diferente do depoimento pessoal, né, que se dá na audiência de instrução de julgamento, a confissão, ela pode se dar de forma extraprocessual, pode ter procuração, quando você manda para poderes especiais, fazer acordo, vai estar escrito poderes para confessar. Então, eventualmente, o advogado pode confessar algo em favor do seu cliente. A confissão do autor e do réu, tanto faz, diferente da prova depoimento pessoal, que isso é exclusivo da parte. Nós temos aqui a prova testemunhal, uma das provas mais utilizadas, uma prova bastante robusta, uma prova com um peso gigante. Não vem com essa, a doutrina fala, testemunha é prostituta das provas. Não, esquece, meu amigo. Não, que prova que vale mais, professor? Não existe. Não existe prova que vale mais. O que existe é na sentença, o juiz fundamentou e apreciou, pôs na balança a sua prova. Então, é claro, tem cenários que a lei permite, fala, olha, a prova testemunha é sempre admissível, não dispondo de modo diverso. Então, como se prova um óbito, casamento, contrato de franquia, fiança, aí a lei estabelece, para esses casos aqui não existe a possibilidade de prova testemunhal. Tem que ter o quê? A certidão de óbito, certidão de casamento, tem que ter o contrato. Mas tem um começo de prova, tem que simular uma coação, simulação. A pessoa assinou um contrato de fiança mediante simulação. Então, a simulação, os vícios aqui ok, você pode provar com testemunha, mas no primeiro momento, a lei limita a prova testemunhal naquilo que tem previsão contrária. Então, quando não tem previsão contrária, a regra geral é que o contrato pode ser verbal. Então, meu amigo, testemunha que viu, presenciou, ela fará parte aqui da produção de provas. De ofício ou a requerimento da parte? Seja técnico, a parte que pediu para a testemunha ser ouvida em audiência, a parte contrária, olho grande, fica procurando a possibilidade de não ouvir aquela pessoa como testemunha, chamado contradita, né? Ali na audiência, qualificou antes de começar a pergunta, excelência, queria contraditar a testemunha, e aí você tem que ser técnico. Contraditar por quê? Porque ela é incapaz, ela é impedida ou ela é suspeita. Seja técnico, faça a coisa correta. Por que ela é incapaz? A incapacidade aqui não é só a incapacidade civil, mas é a incapacidade, eventualmente, se a pessoa for cego no direito civil, não é incapaz, mas para o direito processual é. Considerando, você não tem como perguntar para o cego, não faz sentido perguntar o que ele viu. Então, nessa condição que o cego depende da sua questão física, que não tem como ele expressar ali o seu conhecimento, é evidente que o que ele viu, perguntar para um surdo o que o carro da pamonha falou. Não dá. Então, ele é incapaz, naquele aspecto processual. Quem são os impedidos? E aqui o código fala, juiz, advogado, a lista é grande das pessoas impedidas. E depois, as pessoas suspeitas, amigo, inimigo, quem tem interesse na causa. Então, aqui você vai falar contradita por uma questão, são suspeitas. Então, grava, depois vá
faz lá um resumo na questão prova testemunhal, que é uma matéria bastante interessante, porque você tem quantidade de provas, quantas testemunhas você pode enrolar, e assim, como deve ser feito, o advogado que tem que mandar cartinha, né, tirando aqui defensor público, Ministério Público, mas o advogado de regra, é obrigação do advogado, se o advogado não fez uma intimação com a testemunha, chegou à audiência, a testemunha não compareceu, tá, perdeu o direito de ouvir aquela pessoa como testemunha. E caminhando para a reta final, nós temos aqui a inspeção judicial, que é a última, né? Que é quando o juiz ele sai do fórum e ele vai até o local, em loco, inspecionar coisas ou pessoas. Isso é inspeção judicial, uma prova típica. Mas, saindo um pouquinho aqui da ordem, eu fiz de prova proposital. Nós temos a prova documental. Prova documental. E aqui, o que é documento? Pode ser físico ou eletrônico. Então, um bilhete, carta, fotografia, vídeo, pode e deve ser usado dentro dos processos. E-mail, uma decisão do STJ, falando, olha, se tem e-mail, indício de começo de provas, é possível embasar uma ação monitória. Então, a prova documental tem previsão dentro do CPC, aí tem um monte de regra do CPC, como questão de data, se é documento público ou privado, aí você tem que aprofundar um pouco mais na prova documental. O código fala do documento eletrônico, deve ser usado dentro do processo, só que hoje sabemos que o processo é eletrônico, então você tem que fazer a conversão daquele documento para ser anexado no processo. E, eventualmente, se for um vídeo, então você transforma sobe aquele vídeo para um link e pede para que o juiz coloque no link institucional, coloque dentro do processo aquele vídeo. Você pode levar um pendrive, pode levar um HD, ou simplesmente pode caminhar, jogar no YouTube e direcionar o link para o processo, e o juiz, peça para que o juiz inclua o vídeo para que sirva de prova, porque amanhã ou mais tarde o tribunal fala, mas sumiu, cadê o link, não existe mais, para não ter esse problema, faça da forma correta, apresente o vídeo e a transcrição, facilite a vida do juiz, transcrição com o áudio que interessa, com os minutos, segundos em que houve aquela fala, transcrição se eventualmente, se quiser colocar, printar a tela com partes, uma certa ocasião, tinha uma ação penal que a pessoa estava sendo acusada pelo crime de roubo, e eu fiz a defesa, e eu printei dizendo, olha, excelência, olha esse vídeo, excelência, totalmente condições atípicas de um roubo, e ali eu consegui a absolvição do meu cliente. Se a parte contrária apresenta o documento, e a partir do momento é dada a oportunidade da outra parte se manifestar, é claro que você pode arguir a falsidade, excelência, esse documento é falso. E ali, então, na primeira oportunidade, você vai ligar numa contestação, numa réplica, falando que aquele documento é falso e vai, através da prova pericial, através de outras provas, demonstrar a falsidade. E aí entramos, então, na prova pericial. A prova digital passa muito pela prova pericial. O juiz, ele conhece de lei, o juiz não conhece de HTML, de código byte e assim por diante. Então, você precisa estar atento, o advogado, para que transforme aquele documento e, se tiver uma impugnação, então você tem que chamar alguém especializado. No site do tribunal tem uma lista de peritos que entende do assunto, assuntos de arte, de avaliação de imóveis, avaliação de internet, de prova digital. E ali, então, o juiz nomeia um perito, a parte, a autoria réu, pode nomear um assistente técnico de sua confiança. Então, o perito, cabe a impedimento, assim, exceção de impedimento e falar, olha, você está impedido, é suspeito. O assistente técnico, não, isso aqui quem indica é a parte. O juiz faz as perguntas e as partes também podem fazer perguntas para que o perito responda. Essas perguntas é chamado de quesitos. Quais são? E é a essência ali do ponto controverso. Claro que depois de apresentado o laudo, que é o documento ali conclusivo do perito, dá direito à oportunidade das partes impugnarem, e se for o caso até de completar, né, a perícia, caso tenha ficado alguma obscuridade ou omissão em conclusão no laudo. Então, atente, você tem uma fase de requerer provas, o juiz admitir a prova, produzir as provas, depois a parte do juízo usá-la como fundamento na sentença.
Momento, turma, momento. Uma forma muito sucinta, já que nosso tempo já está caminhando aqui para o reto final, mas ainda tem muita coisa para falar. Nós temos autor inicial, réu na contestação, e é dada a parte, o direito de requerer a produção. Se você já tem a prova, você produz, apresenta. Se você ainda não tem, eu quero uma produção de prova pericial, de testemunha, ouvir uma testemunha, então você pede pela produção. Tem um juntado aqui, uma apelação aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o juiz falou, olha, o desembargador falou, olha, você perdeu, tanto o juiz, né, quanto o desembargador, foi ambos, já que foi recurso, foi improvido, falou, ó, você tinha o dever de apresentar lá atrás, não apresentou, não é fato novo. O 435 fala, você pode apresentar fato novo, quando na época você não tinha, traz um motivo justo que eu aceito aquela prova. Mas esse advogado, uma questão processual, ele perdeu a causa. Olha só, é feito perder uma questão processual. Bom, a sociedade, dita essa primeira parte, né, vamos aprofundar aqui a questão da prova. A sociedade, ela está uma transformação. O direito precisa evoluir tal como a sociedade. O direito está correndo atrás da questão social. E hoje, praticamente, nós temos uma vida eletrônica, um celular. Hoje, a sua televisão conversa com o celular, que conversa com a máquina de lavar, que conversa com a máquina de pão, e você está tudo interligado. As transações, relações sociais, aqueles bate-papos de rua. Hoje, nós temos as redes sociais. Hoje, a sociedade, as relações trabalhistas, você olha só que com a pandemia, né, acelerou muito mais, né, essa evolução dessa sociedade digital. E o direito digital nasce nesse contexto. E o direito, ele permite a prova digital. Só que você tem que estar o quê? Atento à produção, à apresentação, às impugnações, já que nós estamos falando em todas as áreas do direito penal, direito trabalhista, civil, consumidor, já que a evolução reflete em todas as áreas, as provas também têm que ser refletidas em todas as áreas. Então, nós temos aqui muito mais monitoramento, muito mais vídeos, um uso muito mais presente da tecnologia. E eu digo mais, no passado, para você provar determinado fato, era, às vezes, um pouco difícil, não tinha testemunha, mas o que se é feito através dos códigos-fontes, fica o registro, dá para recuperar quase sempre, turma. A engenharia, ela mostra aqui o caminho e a prova fica registrada. E tanto assunto legal aí que dá para trabalhar, como hora extra, geoprocessamento, direito trabalhista, agora usando dessa ferramenta, né? Muito legal. Uso de redes sociais, TikTok, sabe aquele vídeo recentemente aí que as testemunhas comemorando no TikTok? Opa! Ali postou, isso pode ser usado como prova, isso pode ser, ó, essa testemunha, ela não serve, ela é suspeita, porque ela tem interesse, comemorou, o testemunha que comemora aqui, tem interesse na causa, então você pode dar caminhos diferentes para processos. Mas a questão da prova digital também. Grave essas palavras-chave, questão da autenticidade, integridade, preservação da prova. Isso você precisa estar atento. As provas digitais, será que é autêntico? Será que sofreu mutação? Será que ela foi preservada? Então, você tem que estar atento aí, tanto na hora de apresentar, quanto na hora de impugnar. Todos os meios são válidos de provas. Então, um vídeo, um áudio, é claro que você tem que respeitar aqueles princípios constitucionais, e a parte contrária tem que impugnar, se assim o desejar, porque a partir do momento que lá não impugna, então, era quem cala consente. Eu recentemente entrei com uma ação e o juiz pediu para que o vídeo que eu mencionei num processo fosse feito o upload aqui do link e fosse incorporado para dentro do processo. Muito legal. Bom, palavras-chave, então, com relação a provas digitais: integridade, autenticidade e preservação. Preservação. São palavras-chave que você precisa demonstrar para ajudar no convencimento do juiz. É íntegro, é autêntico e está preservado. A questão da preservação dá para rastrear, fica muito mais fácil, mas no primeiro momento o juiz ele tem que ter segurança na hora de julgar. Hoje tem aplicativos no próprio celular, faz um deepfake, né, que coloca uma voz, coloca o rosto de uma pessoa
falando sendo que não é ela. Então, com o avanço da tecnologia, um computador, um celular consegue fazer coisas que, num primeiro momento, seria exclusiva aqui de grandes agências, mas agora, de uma forma muito simples, você consegue. Isso repercute o quê? Em provas falsas. E o advogado precisa estar o quê? Advocacia 4.0, tem que estar presente, turma. Então, olha, a questão da realidade virtual, fala que é futuro, mas não é futuro. Está aqui, está acontecendo, tá? O juiz ele pode, deve se valer de todos os meios de prova. Então, o advogado tem que estar atento aqui, se quiser ajudar no convencimento de um acidente de trânsito, usar de uma animação computadorizada. Olha que legal, porque às vezes você pode olhar ali momentos de horário, né, a distância, tempo de farol, para demonstrar aqui fatos controversos dentro do processo. Atente, fatos controversos. Professor, posso usar print screen dentro de um processo? Meu amigo, não é proibido. Não é proibido. Mas vamos olhar o que o Poder Judiciário tem encarado como aceito. O peso, poder racional do juiz. O juiz tem aceito aqui os print screen apresentados pelas partes? Se você tem, continue apresentando, ok? Mas vamos ver a forma mais adequada para apresentar esse print screen e ver se de fato os juízes têm aceito aqui o print screen. Então, ó o que o juiz criou um processo aqui no TJ de São Paulo. É muito frágil. Embora tenha valor jurídico, mas é frágil. E um outro decisão, caso 2, aqui foram de São 2 Santa Amaro, falando, olha, não é print screen, não é prova suficiente. Por quê? A parte contrária bateu de frente, não ajudou, e o juiz, na hora de fundamentar, ele falou, hoje tem o quê? Dá para forjar, outra decisão aqui, olha, dá para você adulterar. Por que é o print screen? Uma imagem hoje, de uma forma muito simples, você altera. Então, print screen, é claro que você deve continuar usando se você for usar para o seu interesse, mas vamos agregar algo mais, porque por si só é uma prova considerada frágil. E como agregar? E aqui eu vou trazer aqui o caminho, Poder Judiciário, uma advocacia high-tech. Então, nós temos que estar preparado aqui cada vez mais com conhecimento na área de TI, conhecimento na área de engenharia, porque você vai ajudar no convencimento do juiz. Tem uma frase aqui bacana que eu gostei, né? As provas digitais nascem para dar maior eficiência probatória ao processo, e aí você espera, e uma nova sociedade aqui, uma digital interconectada. Mas, professor, para de enrolar. Como de ser feito? Está aqui uma tutela, né, que foi concedida. Captura de técnica de prova digital anexada. O que é isso, professor? O que é isso? O que é esse termo? Está aqui, ó. A parte contrária apresentou essa tal da captura técnica de prova digital. Isso aqui é feito pela parte, de uma forma anterior, ou até mesmo judicial, e apresenta, mas a ideia, assim como uma ata notarial, você faz de uma forma anterior, e você pede que uma empresa terceirizada faça aqui de uma forma bastante confiável, evite fraude e manipulação com relação àquele registro e compete a essa empresa fazer, então, essa varredura, apresentar esse laudo técnico para demonstrar que algo é muito confiável, que é confiável, íntegro, né? Integridade, aquilo que se busca. Agora, turma, a partir de R$ 89,00, um relatório sem assinatura, sem planos mensais, e é claro que você pode fazer uma funcional, mas no primeiro momento, o valor dependendo do contexto da causa, um valor singelo. Então, você contrata uma empresa, fazer a apuração daquele fato, e a partir dali, você pode usá-lo dentro do processo para dar mais segurança. Aliás, falar em segurança, temos um outro contexto. Blockchain, olha isso, turma. Através dessa tecnologia, dessa revolução tecnológica. Blockchain é a ideia de você compartilhar
de forma coletiva, né, um protocolar, computador que tem acesso à internet, todo mundo compartilha daquela, daquela informação, daquele documento de forma descentralizada. Escreva como eu vou te falar, isso aqui é futuro do direito, porque uma vez registrado, não tem como apagar, não tem como deletar, é eterno. O que lembra isso? Um cartão antigo, a coisa do passado, cartório de títulos de documentos, que você ia lá e registrava um documento no cartório e tinha a eternidade. Agora, a informática traz para nós o blockchain. E interessante que algumas decisões aqui do Tribunal de Justiça não usou o blockchain, mas usou como referência, dizendo, olha, se você quisesse, você poderia ter usado, olha aí na parte final, eu poderia aferir, olha lá as palavras, integridade e autenticidade através de serviços como blockchain. Então, você quer registrar, quer pegar um documento e levar para tornar, vamos colocar, eterno, você contrata esse serviço com uma certa segurança e a partir dali todo mundo fica ali fiscalizando e aquele registro fica eterno. Blockchain, a ideia é substituir, dá para substituir cartório de imóveis, dá para substituir cartório de título de documentos, certamente nos próximos anos teremos um avanço até regulamentação para que possa ser mais usado, mais divulgado, mais divulgado. Outros casos aqui de prova digital, Wayback Machine, olha que legal, turma, isso aqui é o registro de internet, de cadastro. Então, temos aqui uma decisão judicial e no cumprimento de sentença ficou na dúvida. Será que a parte contrária cumpriu ou não cumpriu com determinado na questão aqui de site? Perceba que tem um calendário aí. O que foi feito? Um rastreio, foi feito o quê? Uma busca lá na frente para poder cobrar as multas que foram atribuídas o executado, ele ignorou a decisão judicial. E aí, quando vem na fase de cumprimento de sentença, fala, olha, excelência, a decisão foi em tal data. E ali, através do quê? Olha aqui que bonitinho. Através de da página, do histórico de registro, é possível com segurança atribuir a data que houve o cumprimento ou descumprimento da ordem judicial no tocante aqui à página de internet. Perceba, nós temos aqui, através desse serviço, é um BBB da internet. Então, hoje eu tenho um site, se eu quiser amanhã ou mais tarde alterar o registro desse site, o que faz esse Wayback Machine? Ele vai apontar que naquela data teve aquela alteração contratual. É um backup de registros de usuários alimentando aqui as internets. Nós temos aqui mais de 330 bilhões de sites. É evidente que não são sites atuais, porque o site atual, se você vai lá e registra, está registrado, você consegue visualizar de forma simultânea, na hora, agora. E o que ficou atrás? E as atualizações? É isso, um histórico de alterações das páginas de internet. Tudo isso, pessoal, passa por metadados. São metadados, são informações, logaritmos, binários, de código-fonte, e aqui você precisa do auxílio. Então, o conhecimento, a expertise da área de TI e a área de engenharia, para mostrar qual IP que acessou aquele documento, se é íntegro, se a questão da georreferência, o histórico de logs, tudo fica registrado. No passado, tinha um acidente, ninguém viu, passou batida, arranharam, bateram no seu carro, foi embora, legal, tchau, vou processar quem? Agora não, turma, na questão, a internet, ela dá para fazer o controle, é difícil às vezes, mas fica registrado, rastrear, dá para você começar a descobrir ali exatamente da onde partiu, quem partiu, quando, como, onde, e é possível, tem mecanismo para isso através das provas digitais. Aqui, uma decisão, né, dizendo, se for para só atrapalhar o processo, é desnecessário, vai trazer morosidade para o processo, isso não coaduna com o princípio da celeridade. Então, a partir do momento que tem ali um conflito de informação numa prova, no Facebook, rede social, WhatsApp e assim por diante, então o juiz tem que aceitar e fundamentar a prova.
Turma, olha que interessante essa pesquisa feita por alguns juízes. Foi feita as perguntas, juízes, em sua visão, qual é o problema das petições? Olha que interessante, prova não aparece num problema, nos maiores problemas. O juiz não está preocupado, porque o juiz, na questão da prova, ele fala, o ônus da prova 373 é ser o autor, é ser o réu, e vou julgar dessa forma, ou ele mesmo dá a iniciativa e produz a prova. Agora, problema que o juiz encontra, argumentação genérica, redação prolixa. Turma, somos nós, eu, você, nós estamos aqui nesse momento. Quando você vai fazer o exame do ENAD, da OAB, fazer uma petição, cuidado com os erros enfrentados pelos juízes, porque você não tem que cair nessa armadilha. Decisões coerentes, escrita lógica, número excessivo de páginas, então, se dá para resumir, dá para sintetizar, vamos sintetizar. Transcrição excessiva de jurisprudência, às vezes até desnecessário, o tema já está consolidado, então não precisa ficar se perdendo no meio de jurisprudência, assim, acolá. Então, eu acho que é prudente, com certa cautela, né? Evidente que jurisprudência faz fonte do direito e deve ser explorada da forma adequada. Agora, pessoa física querer questionar benefícios de gratuidade da justiça. Olha, não tem muito sentido. Traz os fatos aqui, faz o requerimento, apresenta o imposto de renda e demonstra se é pobre ou não é pobre. Não é na jurisprudência que vai, no primeiro momento, trazer aqui essa resposta, exceto casos atípicos. Recebe um pouco valor, um valor maior, mas é idoso, paga aluguel, e ali, então, seria a escapatória para justificar, eventualmente, ali um caso bastante cenário atípico para apresentar ali uma jurisprudência. Agora, foi feita a mesma pergunta para esse grupo de juízes, aí está no material, nesse link que eu vou te mandar para vocês. Em sua visão, o que torna uma petição mais agradável para leitura e análise? Então, o que você precisa se preocupar na hora de responder uma questão? Ser objetivo. Ser objetivo não é ser omisso. Perceba, você tem que fundamentar, você tem que externar, tem que trazer as fontes, princípios. O princípio você tem ou você não tem. Então, você tem que estar preparado para escrever, não ter preguiça, não escrever errado, ter lógica, coerência, uma boa redação, a boa formatação da peça, né? Isso aqui é em segundo lugar, mas disparado, em 96,7% dos casos, os juízes imploram, os juízes querem... Entenda-se, juiz quem? Examinador da OAB, lá o MEC, quando for ler a sua petição, trazer uma redação objetiva. Mas aqui, formatação, aqueles centralizados, sabe? Quando fica tudo não está justificado, está centralizado o texto, isso é uma formatação de internet, que copia e cola, que você sabe que é um plágio. Então, ter muito cuidado aqui nessa questão aqui da como escrever, transcrever resposta e tem nada a ver com prova, porque a prova, conforme dito, o juiz, ele pode, de ofício, se assim a parte não requerer, o próprio juiz pode requerer a prova. Mas cada vez mais o autor tem que se esforçar e ele, a partir dele, a apresentação e o requerimento de provas. Turma, passou muito rápido o tempo, que pena. Teremos mais oportunidades, Então, eu gostaria aqui de deixar aqui uma referência, né? Renan Tamay, um livro recente que eu comprei, pequenininho, mas que trata dessa abordagem da teoria geral das provas, e depois ele entra de uma forma específica na prova digital. Patrícia Peck, sensacional, uma menina, acompanho quase há mais de 20 anos as palestras, os livros da professora Patrícia Peck. Recentemente tivemos o privilégio dela dar uma aula para nós aqui na Cruzeiro do Sul, com muita satisfação. Uma pessoa extremamente, tudo que se tiver o nome de Patrícia Peck, direito digital, você pode abraçar que você está em boas mãos. Ela consegue atrelar o conhecimento de TI com a questão jurídica. E algumas sugestões de sites aqui, uma referência, né, usado por juízes também, esse Bernardo de Azevedo,
um site que traz aqui com material bacana no tocante à prova digital. E eu queria destacar banco de sentenças. É verdade que não só o advogado, mas às vezes o próprio juiz, na questão do direito digital, não está muito preparado, às vezes ele não tem tempo de estudar, às vezes ele não quer estudar, e deixa para a parte se manifestar a produção daquela prova. Ele sai pela tangente, aplica o 373, né, raça, alma e coração, e você perdeu o seu direito. Mas a partir do momento que você começar a mostrar para o juiz as formas, olha, eu fiz aqui uma ata notarial, mas agregada à ata notarial, tem um relatório, eu contratei uma empresa para mostrar a integridade daquele site, daquela mensagem do WhatsApp, a autenticidade, né? Porque isso que é palavras-chave, olha, autenticidade, integridade e preservação. Não apresentar para dentro do juiz e a parte contrária tem que falar, olha, esse vídeo é falso, essa página é falsa, mas certamente, através desses mecanismos apresentados aqui, o Poder Judiciário tem dado uma força, um peso maior lá na ponta, na hora que vai sentenciar, o poder de persuasão racional do juiz. É isso, turma. É isso. Teremos mais vídeos, mais comentários. Agradeço aqui de coração a oportunidade de falar sobre isso. Até a próxima, turma. Pílulas Jurídicas, Universidade Cruzeiro do Sul. Até a próxima.